E aí, pessoal, tudo bom? Tudo massa com vocês? Vamos falar hoje sobre o primeiro reinado e sobre o período regencial? Vamos nessa? Vem com o cara! Pessoal, escutem bem. O primeiro reinado, ele tem início no dia 7 de setembro de 1822. Dia esse em que, segundo a história oficial do nosso país, Dom Pedro I, nas margens do rio Ipiranga, teria proclamado a independência do nosso país. Mas, pessoal, como professor de história, eu me sinto no dever, entendam, a título de prova, o que prevalece é a história oficial, e a história oficial diz que a independência do Brasil aconteceu no dia 7 de setembro, quando Dom Pedro I deu aquele grito, independência ou morte, enfim. Então, a título de vestibular é isso. Mas eu me sinto na obrigação, pelo menos nesse ponto da aula, eu me sinto na obrigação de dizer para vocês que isso é um erro. É um erro dentre os vários equívocos que a história do Brasil, ela possui. Porque vejam, na realidade, a independência do Brasil, ela aconteceu 5 dias antes do 7 de setembro. Portanto, a independência do Brasil, ela foi proclamada no dia 2 de setembro. E o mais curioso, e aí é a importância que eu acho que deve ser dada. Quem proclamou a independência do Brasil não foi Dom Pedro I. Quem proclamou a independência do Brasil foi a esposa de Dom Pedro I, chamada de Dona Maria Leopoldina. Porque vejam, quando a gente pega a história do Brasil, né, pessoal? Não só a história do Brasil, mas a história do Brasil, a história geral. Parece que a história, tanto aqui quanto no mundo, parece que a história só foi feita por homens, né? Cadê as mulheres na nossa história? Tantas mulheres importantes que marcam a história do nosso país e não são enaltecidas, né? Então acho que está na hora da gente começar a reescrever a nossa história, dando a devida importância às mulheres no processo de construção histórica. Então é importante que vocês saibam, e aí vocês podem até usar isso para uma redação, tá? Se couber, obviamente, que a independência do Brasil ela não foi proclamada por um homem, como a história oficial do Brasil teima em colocar. A independência do nosso país ela foi feita por uma mulher. No dia 2 de setembro, Dona Maria Leopoldina, ela redige e envia para Portugal a nossa Carta de Declaração de Independência. Então, salve, salve as mulheres e que elas definitivamente sejam colocadas, respeitadas e enaltecidas pela nossa história. Mas vejam, coloquem no caderno, por favor, que logo depois de proclamar, pelo menos oficialmente, né? Depois de proclamar a independência do nosso país, Dom Pedro I ele convocou uma Assembleia Nacional Constituinte. E pessoal, como todos vocês sabem, uma Assembleia Nacional Constituinte, ela tem por objetivo, ela tem por função elaborar uma Constituição. Pois bem, a nossa Assembleia Nacional Constituinte, ela foi convocada em 22. Em outubro de 22. Em setembro de 1823, o nosso anteprojeto constitucional, ele ficou pronto. Pessoal, anteprojeto é esboço de Constituição, tá? Então, por favor, prestem atenção, cuidado com isso. Em setembro de 23, a nossa Assembleia Nacional Constituinte, ela elaborou, ela terminou
o nosso esboço, o nosso anteprojeto constitucional. Entendam que para esse anteprojeto se tornar uma Constituição, esse anteprojeto ele precisaria ser sancionado, ele precisaria ser aprovado pelo Dom Pedro I. Caso contrário, Dom Pedro I ele poderia vetar aquele anteprojeto. E esse anteprojeto sendo vetado, obviamente, ele não se torna uma Constituição. Entendido isso? Então, em 1823, a Assembleia Nacional Constituinte, ela entregou para Dom Pedro I o nosso anteprojeto constitucional, o nosso esboço de Constituição, sendo que esse anteprojeto ele ficou conhecido na história do Brasil pelo nome de Constituição da Mandioca. Então, por favor, coloca no teu caderno que a Constituição da Mandioca, que foi elaborada em 1823, ela na realidade não foi uma Constituição. A Constituição da Mandioca foi apenas um anteprojeto constitucional. E esse anteprojeto, esse esboço, ele ficou conhecido pelo nome de Constituição da Mandioca, porque por esse anteprojeto constitucional, o voto aqui no Brasil seria o voto censitário, sendo que a comprovação de renda ela seria feita com a produção de mandioca, com os alqueires de mandioca. Para ser mais específico, por esse anteprojeto constitucional, coloca no caderno, para que uma pessoa tivesse acesso ao voto aqui no Brasil, essa pessoa teria que comprovar uma renda mínima de 150 alqueires de mandioca. Então, daí o nome desse anteprojeto constitucional. Mas, pessoal, eu preciso que vocês saibam que a Constituição da Mandioca, ela não foi sancionada por Dom Pedro I. Ou seja, Dom Pedro I ele não aprovou a Constituição. Aquele esboço constitucional ele foi vetado pelo Dom Pedro I. Porque aí eu quero que vocês coloquem no caderno. Anota, por favor. Pela Constituição da Mandioca, o voto no Brasil seria censitário, a comprovação de renda seria em alqueires de mandioca, mas por esse anteprojeto constitucional, o Brasil se tornaria uma monarquia parlamentarista. E em uma monarquia parlamentarista, lembrem, o rei ele é chefe de Estado, mas ele não é chefe de governo. Em uma monarquia parlamentarista, o chefe de governo é o primeiro-ministro. Então, quando Dom Pedro I pegou e leu a Constituição da Mandioca, Dom Pedro I ele ficou indignado. Ele, inclusive, se sentiu traído pela população brasileira, pela elite brasileira. Porque entendam, a elite brasileira, desde o século XVIII, queria a independência do nosso país. Então, a elite do Brasil desejava a independência do nosso país. Dom Pedro I, ele se despede do pai, Dom João VI. Dom João VI volta para Portugal. Portanto, Dom Pedro I ele rompe com a sua família, ele se afasta da sua família. Permanece no Brasil, atendendo ao pedido da nossa elite, ele proclama a independência. E na hora de governar, a elite brasileira, a Assembleia Nacional Constituinte, não quer deixar Dom Pedro I governar? Quer que o Brasil seja uma monarquia parlamentarista? Então, entendem? Lembrem que a história ela é feita por pessoas, por seres humanos. Então, todos os nossos sentimentos, a raiva, o sentimento de traição, né? A tristeza, a alegria, a felicidade, enfim, tudo isso faz parte da história. E tudo isso, todos esses sentimentos movem os personagens da história.
Então, Dom Pedro I, quando ele leu aquele anteprojeto constitucional, ele ficou decepcionado, ele ficou indignado. Ele se sentiu usado pela elite brasileira. Quer dizer que eu só sirvo para proclamar a independência. Na hora de governar, eu não governo. Então, entendem? Dom Pedro I, ele ficou indignado. Ele ficou com tanta raiva que ele não só vetou a Constituição da Mandioca, ele não só vetou o anteprojeto constitucional, como ele dissolveu a nossa Assembleia Nacional Constituinte. Para ser mais específico, no dia 12 de novembro de 1823, Dom Pedro I, ele dissolve, ele fecha a nossa Assembleia Nacional Constituinte. E fechando a Assembleia Nacional Constituinte do Brasil, esse fechamento, essa dissolução da Constituinte aconteceu na noite do dia 12 para o dia 13 de novembro. Então, a noite em que a nossa Assembleia Nacional Constituinte foi dissolvida por Dom Pedro I, essa noite ela é conhecida pelo nome de Noite da Agonia. Então, se aparecer em uma prova Noite da Agonia, foi isso. Foi o fechamento da Assembleia Nacional Constituinte, foi a dissolução da Constituinte, dissolução essa decretada pelo nosso rei, pelo Dom Pedro I. E Dom Pedro I, logo depois que dissolveu a Constituinte, ele criou um órgão. Esse órgão, chamado de Conselho de Estado, esse órgão ele seria formado por 10 conselheiros. E esses 10 conselheiros seriam homens de confiança de Dom Pedro I. Inclusive, a maioria eram portugueses. E o Conselho de Estado, esses 10 conselheiros, eles receberam instruções de Dom Pedro I para que eles, os 10 conselheiros, redigissem aquela que foi a nossa primeira Constituição, que foi a Constituição de 1824. Então vejam, a Constituição de 1824 foi a nossa primeira Carta Constitucional. Foi a nossa primeira Constituição. Portanto, cuidado! A Constituição da Mandioca, a Constituição de 1823, ela não foi uma Constituição. Ela foi apenas um anteprojeto constitucional, foi apenas um esboço de Constituição. Entendido isso, pessoal? Então, o Conselho de Estado elabora a Constituição de acordo com as solicitações de Dom Pedro I. Dom Pedro I, obviamente, ele vai aprovar o anteprojeto criado pelo Conselho de Estado. Esse anteprojeto se torna a nossa primeira Constituição, que foi a Constituição de 1824. E aí, por favor, coloquem no caderno que essa Constituição, ela foi uma Constituição outorgada. E aí vejam, prestem atenção. Existem 2 tipos de Constituição. Anotem, coloquem no cantinho do caderno isso aí, tá? Existem 2 tipos de Constituição. Existe a Constituição outorgada e existe a Constituição promulgada. Uma Constituição é promulgada quando ela é elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte. Ou seja, uma Constituição ela é promulgada quando ela é elaborada pelo Poder Legislativo. Uma Constituição ela é outorgada quando essa Constituição ela é imposta pelo Poder Executivo. Então, Dom Pedro I dissolve a nossa Constituinte,
convoca 10 pessoas de confiança, diz como deve ser a nossa Constituição. O Conselho de Estado elabora a Constituição exatamente da forma que Dom Pedro I pediu. E aí, em 1824, Dom Pedro I, ele outorga, ele impõe a Constituição de 1824. Aquela que foi a nossa primeira Constituição. E aí, uma dica para vocês. Ao todo, o Brasil, ele é detentor de 7 constituições. Ao todo, aqui no nosso país, foram elaboradas 7 constituições. Das 7, 5 foram promulgadas e 2 foram outorgadas. Lembrando que uma Constituição é promulgada quando ela é elaborada por uma Constituinte, quando ela é elaborada pelo Legislativo. Uma Constituição é outorgada quando ela é elaborada e ela é imposta pelo Executivo. Então, as 2 constituições outorgadas, as 2 constituições que foram impostas à população brasileira, foram a Constituição de 1824, a nossa primeira, uma Constituição monarquista, e a nossa segunda Constituição outorgada foi a Constituição de 1937, que lá na frente a gente vai falar sobre ela no nosso módulo 6, que vai ser o módulo de Brasil republicano. A Constituição de 37, ela é mais conhecida pelo nome de A Polaca. E essa Constituição, a Constituição de 1937, será a Constituição do Estado Novo, que foi decretado pelo Getúlio Vargas. Mas aí lá na frente a gente fala sobre ela. Beleza? Então, das 7 constituições do Brasil, 5 foram promulgadas e 2 foram outorgadas. A Constituição de 1824 e a Constituição de 1937, ou a Polaca, foram as constituições impostas pelo Poder Executivo. Entendido isso, pessoal? Entendido mesmo? Se ficar com dúvida, manda a tua dúvida pra gente. Tá bom? Bom, uma outra coisa que chama a atenção com relação à Constituição de 1824, lembrando, foi a nossa primeira Constituição e uma Constituição monarquista. Constituição essa que foi imposta, que foi outorgada pelo Dom Pedro I. Mas uma outra coisa que chama a atenção na nossa Constituição de 1824 é que essa Constituição, ela tetrapartiu os poderes. Pessoal, tetra, 4. Tetrapartição de poderes, a divisão de poderes em 4. Então, pela Constituição de 1824, existiriam aqui no Brasil 4 poderes. Os 3 poderes convencionais, propostos inclusive pelo Montesquieu, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Então, existiriam os 3 poderes convencionais, mas a Constituição de 1824, ela implementou aqui no Brasil um 4º poder, que obviamente já não existe mais, chamado esse 4º poder de poder moderador. E aí é que está. O poder moderador era de uso exclusivo do imperador. Só o rei, só o nosso imperador, só o nosso rei poderia utilizar o poder moderador. E utilizando o poder moderador, Dom Pedro I, ele poderia intervir nos outros 3 poderes. Usando o poder moderador, Dom Pedro I poderia intervir no executivo, no legislativo e no judiciário. Traduzindo, o poder moderador colocava Dom Pedro I acima
dos outros três poderes. Então, se eu sou o rei e eu posso intervir nos três poderes, entendam que esses três poderes são manipulados por mim. O poder moderador, esse quarto poder, ele permitia que Dom Pedro I ele manipulasse os outros três poderes. Traduzindo, os outros três poderes, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, os outros três poderes, eles eram detidos pelo próprio Dom Pedro I. Teoricamente, os poderes estavam divididos, mas na prática eles não estavam. Porque se o poder moderador permite que Dom Pedro I ele venha a intervir nos outros três poderes, se o poder moderador coloca Dom Pedro I acima dos três outros poderes, percebam que essa divisão ela era virtual. Na prática, os poderes estavam concentrados, eles estavam detidos na figura do nosso imperador, na figura do rei. E aí todo mundo aqui já sabe, isso foi assunto do nosso módulo 3, todo mundo aqui já sabe que um rei que concentra todos os poderes em suas mãos, todo mundo aqui já sabe que um rei que manipula todos os poderes, a gente diz que esse rei é um rei absolutista. Então coloquem no caderno, por favor, que a Constituição de 1824 fez com que Dom Pedro I concentrasse todos os poderes em suas mãos. Consequentemente, Dom Pedro I, pela Constituição de 1824, ele vai se tornar um rei absolutista. E aí vejam, quando Dom Pedro I ele outorgou, ele impôs a Constituição de 1824, a elite brasileira ela reagiu. Porque a Constituição de 1824 ela representava os interesses pessoais de Dom Pedro I. Por essa Constituição, Dom Pedro I ele vai mandar e desmandar no Brasil da forma que ele quiser. Ele pode usar o poder moderador para manipular, para intervir nos outros três poderes. Mas aí é que está. Aí entra o choque de interesses. Quando a elite brasileira pediu para Dom Pedro I proclamar a nossa independência, quando a elite brasileira pediu para Dom Pedro I ficar aqui no Brasil, inclusive ao famoso dia do fico, então quando a elite brasileira pediu para Dom Pedro I ficar aqui e proclamar a nossa independência, a elite brasileira ela pediu a independência do Brasil para que a elite brasileira, os latifundiários do nosso país, pudessem governar. E isso ficou nítido. O interesse da elite brasileira ficou nítido na Constituição da Mandioca. O que a elite brasileira queria era que o Brasil se tornasse uma monarquia parlamentarista. Quando Dom Pedro I impõe ou outorga a Constituição de 24 e se torna um rei absolutista, se colocando acima de tudo e de todos, Dom Pedro I ele entra em rota de colisão com os interesses da nossa elite. E para ser bem específico, aqui em Pernambuco, no dia 2 de julho de 1824, no dia 2 de julho, pessoal, para quem gosta de datas, a Constituição de 1824 ela foi elaborada em março de 24. Em março de 1824, o Conselho de Estado ele termina de redigir o nosso anteprojeto constitucional. Imediatamente aquele anteprojeto é sancionado pelo Dom Pedro I e se torna a nossa primeira Constituição. Então, em março, foi imposta a Constituição de 24. Em julho, no dia 2 de julho, aqui em Pernambuco, a elite pernambucana ela decide proclamar uma república.
uma república independente do resto do Brasil. Chamada essa república de Confederação do Equador. E aí, pessoal, de julho a novembro, para ser mais específico, do dia 2 de julho ao dia 29 de novembro de 1824, Pernambuco se separou do território brasileiro. Pernambuco se tornou um país independente, se tornou a Confederação do Equador. Inclusive, em 1817, quando o Brasil era governado pelo Dom João VI, Pernambuco também já tinha se separado do Brasil. Naquele momento, Pernambuco ficou separado do Brasil por mais ou menos 3 meses. No primeiro reinado, Pernambuco vai passar mais tempo independente, de julho a novembro. Mas o fato é que no dia 29 de novembro, Dom Pedro I, ele declara guerra a Pernambuco e recupera o território pernambucano. E recuperando Pernambuco, Dom Pedro I, até para que ele pudesse dar um exemplo ao restante do Brasil, Dom Pedro I condena à morte um dos líderes da Confederação do Equador. Um dos cabeças, um dos articuladores da Confederação do Equador, chamado de Frei Caneca, ele acaba sendo condenado à morte pelo Dom Pedro I. Sendo que aí é uma coisa bem curiosa. Dom Pedro I condenou o Frei Caneca à morte por enforcamento. Mas as pessoas, os carrascos da época, ficaram com medo de enforcar o Frei Caneca. Já que ele era um sacerdote, os carrascos ficaram com medo de enforcar o Frei Caneca e, obviamente, cometer um pecado, né? Ser punido por Deus. E ninguém quis enforcar o Frei Caneca. Foi aí que, pela primeira vez na história do Brasil, a coroa ela modificou uma sentença de morte. O Frei Caneca, que foi condenado à morte por enforcamento, ele teve a sua pena modificada para fuzilamento. E aí, pessoal, é bem curioso, tá? Porque Dom Pedro I, ele ordena o fuzilamento do Frei Caneca. E aí se monta um batalhão, né? Um batalhão de fuzilamento. Mas o fato é que o Frei Caneca, ele só foi atingido por poucos tiros. A maior parte dos tiros que os carrascos desferiram acabaram batendo na parede. Frei Caneca ele foi encostado em um muro e o batalhão de fuzilamento, a maior parte daqueles soldados, fizeram questão de errar o tiro por superstição. Volto a dizer. Muitas pessoas acreditavam que, como o Frei Caneca era um sacerdote, se você mata um sacerdote, Deus vai lhe punir. Então, a nossa cultura, né, pessoal, que ainda é muito ligada ao catolicismo, né? Não à toa o Brasil é o país mais católico do mundo, né? Então, a população brasileira, ela ainda é muito influenciada pela Igreja Católica, o que eu não estou colocando como uma crítica, tá? Por favor, não deturpem. Estou colocando um fato que é concreto. A Igreja Católica ainda tem muita influência sobre a população brasileira. Então, sendo assim, parte da nossa população ainda tem um temor religioso muito grande, né? Mas o fato é que a intenção de Dom Pedro I, ao condenar o Frei Caneca à morte, a intenção era intimidar a população brasileira. Mas, pessoal, o fato é que essa intimidação ela não surtiu efeito. Ao contrário, a população brasileira, ao longo de todo o primeiro reinado, articulou diversas manifestações, diversos protestos. Por diversas vezes, no primeiro reinado, a população brasileira foi para as ruas para pedir a abdicação, a renúncia de Dom Pedro I. É tanto que vejam,
no dia 12 de março de 1831, quando Dom Pedro I estava chegando ao Rio de Janeiro. Lembrem que a cidade do Rio, na época, era a nossa capital. Dom Pedro I estava chegando de uma viagem que ele tinha feito a Minas Gerais. Então, nesse dia 12 de março, quando Dom Pedro I estava chegando ao Rio de Janeiro, um grupo de brasileiros atacou a carruagem de Dom Pedro I. A carruagem real, ela foi atacada com garrafas. Dom Pedro I estava chegando à cidade do Rio, isso já era de noite, tá? Quando de repente a carruagem que ele estava foi atingida por diversas garrafas. Não à toa, aquela noite ficou conhecida como a Noite das Garrafadas. E aí Dom Pedro I, ele percebeu que não tinha mais clima, que ele não tinha condições de continuar governando o nosso país. Esse choque de interesses, a elite brasileira querendo governar, e ele, Dom Pedro I, querendo concentrar todos os poderes em suas mãos, ele, Dom Pedro I, querendo ser um rei absolutista, esse choque de interesses, isso incapacitava o governo dele. E Dom Pedro I ele passou a ter essa consciência, que o governo dele estava inviabilizado, que a população brasileira, que a elite brasileira não iria deixar ele governar, pelo menos não da forma que ele queria, como um rei absolutista. A elite brasileira estava disposta a sabotar o governo dele. E não só isso, né, pessoal? A elite brasileira, a população brasileira, inclusive, estava disposta a agredir fisicamente o nosso imperador. E quem sabe, sei lá, até assassiná-lo. Porque imagina, tu tá chegando na cidade do Rio e tua carruagem é atingida por diversas garrafas. Se uma garrafa daquela bate em Dom Pedro, entende o que eu estou dizendo? Então Dom Pedro I, ele se conscientizou de que a população brasileira estava disposta a sabotar o governo dele. Foi aí que no dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro I, totalmente consciente de que o seu governo aqui no Brasil estava inviabilizado, Dom Pedro I, no dia 7 de abril, ele decide renunciar. Ele abdica o trono brasileiro e volta para Portugal. Sendo que Dom Pedro I ele volta para Portugal, mas ele deixa aqui no Brasil o seu filho Dom Pedro II, o Dom Pedro de Alcântara II. Sendo que Dom Pedro II ele ficou no Brasil para ser o sucessor do pai, mas em 1831, no dia 7 de abril, Dom Pedro II ele só tinha 5 anos de idade. E a Constituição brasileira, ela dizia, Constituição essa que foi elaborada a mando do próprio Dom Pedro I. A Constituição brasileira dizia que em caso de afastamento do rei e menoridade do seu sucessor, o Brasil seria governado por uma regência trina. Essa regência deveria governar o Brasil até o sucessor completar a sua maioridade. A maioridade na época era com 21 anos de idade. Então, até Dom Pedro II completar 21 anos, o Brasil deveria ser governado por uma regência trina. Se bem que deixa eu dar uma dica para vocês, tá? O período regencial não é mais tendência a aparecer em provas de vestibular. Se vocês pegarem os últimos vestibulares, vocês vão perceber que são pouquíssimas ou quase inexistentes as questões de período regencial. Então, obviamente, a gente não vai aqui perder muito tempo falando de período regencial. Mas eu preciso só que vocês saibam o seguinte, que em 1834, o período regencial começa em 1831. O período regencial é a menoridade de Dom Pedro II.
E o período regencial ele começa com uma regência trina, ou seja, 3 brasileiros irão governar o nosso país, 3 brasileiros de maior, 3 aristocratas, 3 integrantes da nossa elite irão governar o Brasil até Dom Pedro II completar a maioridade. Mas em 1834, a regência trina brasileira elaborou um ato adicional. A nossa Constituição ela sofreu uma alteração. O ato adicional vai substituir a regência trina por uma regência una. Ou seja, a partir de 1834, o Brasil, em vez de ser governado por 3 regentes, o Brasil será governado por apenas um. Entendido isso? Pois bem, pessoal, prestem atenção. No período regencial, surgiram aqui no Brasil 3 partidos políticos. E o primeiro desses 3 partidos a gente chama de Partido Conservador, que eu posso chamar também de Partido Caramuru. E o Partido Conservador, o Partido Caramuru, ele era constituído, ele era formado por integrantes da corte de Dom Pedro II. Inclusive, é por isso que a gente diz que o Partido Conservador era o partido palaciano, porque ele era formado por integrantes do palácio, por integrantes da corte de Dom Pedro II. E o Partido Conservador, ele defendia a ideia de que a nossa Constituição ela não deveria ser alterada enquanto Dom Pedro II fosse de menor. Percebam que esse grupo, obviamente, não teve o seu objetivo atendido, até porque eu acabei de falar que a Constituição brasileira ela foi alterada em 1834. Mas, enfim, o Partido Conservador ele defendia a manutenção da integridade da Constituição. A Constituição não deve ser alterada até Dom Pedro II completar a sua maioridade e decidir o que fazer. O segundo partido a gente chama de Partido Liberal Moderado. Partido Liberal Moderado ou Partido Chimango. Pessoal, o Partido Liberal Moderado ele era formado pela elite ruralista do nosso país. Pelos senhores de engenho, pelos fazendeiros, pelos primeiros cafeicultores, enfim, pela elite ruralista do nosso país. Elite essa que sabotou o governo de Dom Pedro I. Elite essa que era a elite mais rica do nosso país, por sinal até hoje, né, pessoal? Inclusive, numa emissora de TV, né, existe uma campanha publicitária que diz o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, né? Ou seja, até hoje, a mola propulsora da economia brasileira, o carro-chefe da nossa economia, é a agroexportação, né? Então, até hoje, essa elite ruralista ela é muito influente, ela é muito poderosa e ela é muito rica. Né? A bancada ruralista do Congresso, até hoje, ela é muito influente. Mas, enfim, o Partido Liberal Moderado era o partido da elite ruralista. E esse partido defendia uma alteração na Constituição brasileira. E essa alteração foi a alteração feita em 1834, a regência trina sendo substituída por uma regência una. O terceiro partido a gente chama de Partido Liberal Radical. Partido Liberal Radical ou Partido Liberal Exaltado,
que eu posso chamar também de Partido Farroupilha. E o Partido Farroupilha, os liberais radicais, eles eram formados pela classe média brasileira, pela nossa elite intelectual. Formava o Partido Liberal Radical advogados, médicos, professores, engenheiros, arquitetos, enfim. O Partido Liberal Radical ele era formado pela classe média brasileira, pelos intelectuais do nosso país. E esses liberais radicais, eles queriam uma mudança no tipo de voto que existia no Brasil. Pessoal, o voto que foi implantado no Brasil pela Constituição de 1824, coloque no caderno, foi o voto censitário. Sendo que aí um detalhe. Pela Constituição da Mandioca, a renda seria comprovada pela produção de mandioca, pelos alqueires de mandioca, lembram disso? Pela Constituição de 1824, não. Pela Constituição de 1824, o voto ele seria comprovado por moeda corrente. Moeda corrente é a moeda que é utilizada no comércio, que na época era o 1.000 réis. Então, quem comprovasse uma renda mínima de 100.000 réis teria acesso ao voto. Sendo que aí é que está o problema. Diversos integrantes da classe média não tinham essa renda mínima para votar. Então, eles queriam uma mudança no voto brasileiro. Eles queriam que o voto no Brasil deixasse de ser o voto censitário e passasse a ser o voto pelo sufrágio universal masculino. Ou seja, os liberais radicais não têm problema nenhum. Inclusive, vários livros da história do Brasil colocam isso. Inclusive, um livro que eu gosto muito, chamado de História da Sociedade Brasileira, coloca que o Partido Liberal Radical ele era o Partido Democrata. Por conta do voto. O voto pelo sufrágio, não esqueçam disso, é aquele voto que não exige a comprovação de renda. Ou seja, rico e pobre podem votar. Sendo que aí, cuidado, a democracia defendida pelos liberais radicais era uma democracia excludente, porque seria o voto pelo sufrágio universal masculino, ou seja, as mulheres não teriam acesso ao voto. Entendido isso, pessoal? Então, no período regencial, esses três partidos eles vão disputar o poder aqui no Brasil. E essa disputa pelo poder acabou provocando uma série de revoltas. E essas revoltas são conhecidas pelo nome de revoltas regenciais. E as revoltas regenciais elas foram 5. Anotem, por favor. A revolta dos malês, que aconteceu na Bahia, a Revolução Farroupilha, que aconteceu no Rio Grande do Sul, a cabanagem, que aconteceu no Pará, a Sabinada, que aconteceu na Bahia. Portanto, vejam que a Bahia ela foi palco de 2 revoltas no período regencial, a Sabinada e a Revolta dos Malês. Mas também aconteceu no período regencial a Balaiada. E a Balaiada foi uma revolta que aconteceu no Maranhão. Sendo que aí tem um detalhe que eu quero que vocês anotem. Todas essas revoltas, todas elas, eram revoltas emancipacionistas. Traduzindo, todas elas vão defender a separação de uma parte do Brasil, para que uma parte do Brasil se torne uma república independente, um país independente. Todas elas são revoltas republicanas, tá, pessoal? Então, por exemplo, a Revolta dos Malês queria que a Bahia se tornasse uma república independente. A Farroupilha queria que o Rio Grande do Sul se tornasse uma república independente. Inclusive, o Rio Grande do Sul chegou a se separar do Brasil, tá? Assim como Pernambuco, o Rio Grande do Sul chegou a se separar de Pernambuco. É a chamada República do Piratini. Enfim, essas revoltas elas são revoltas emancipacionistas. Traduzindo, essa disputa pelo poder do Brasil
estava colocando em risco a integridade do nosso território. O Brasil estava à beira de ser fatiado em 5 países. Então, para que isso não acontecesse, para que o Brasil não fosse fatiado em vários países, para que o território brasileiro ele não tivesse nenhum prejuízo, por mais que eu volte a dizer, tá, o Rio Grande do Sul chegou a se separar do Brasil, foi recuperado, mas chegou a se separar do Brasil. Tá? Mas, enfim, para que o Brasil não tivesse prejuízos territoriais, o Congresso Brasileiro, em 1840, naquele momento, Dom Pedro II só tinha 14 anos de idade. Mas em 1840, como os 3 partidos estavam disputando o poder do Brasil, e essa disputa estava colocando em risco a nossa integridade territorial, o Congresso decidiu intervir nessa disputa pelo poder. O Congresso, através de uma emenda constitucional, o Congresso decidiu antecipar a maioridade de Dom Pedro. Dom Pedro II era para ser considerado de maior quando ele completasse 21 anos de idade. Em 1840, ele só tinha 14 anos de idade. Mas, como esses 3 partidos não estavam se entendendo, e o Brasil estava à beira de ser fatiado em 5 outros países, o Congresso Brasileiro decidiu antecipar a maioridade de Dom Pedro II. Com apenas 14 anos de idade, Dom Pedro II foi coroado rei. E aí percebam a estratégia do Congresso, né, pessoal? Se Dom Pedro II ele é coroado rei, Dom Pedro II ele vai se tornar um mediador. Ele vai tentar fazer com que esses 3 partidos parem de brigar entre si. Então, a estratégia do governo, a estratégia do Congresso, era fazer com que Dom Pedro II ele fosse um mediador entre aqueles 3 partidos. Essa antecipação da maioridade de Dom Pedro II, essa antecipação ficou conhecida na história do Brasil pelo nome de golpe da maioridade. E aí percebam que o golpe da maioridade foi um golpe parlamentar, foi um golpe tramado pelo Congresso, foi um golpe branco. E com o golpe da maioridade se tem início o segundo reinado. Mas, pessoal, sobre o segundo reinado, a gente só fala na nossa próxima aula. Um beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.